queridas irmãs, queridos irmãos, nosso abraço a cada um que está participando da leitura e comentário deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. O espírito da letra tem a finalidade de ajudar a fazer com que as pessoas possam parar um pouco, prestar atenção, aprofundar aquilo que as palavras mostram para que nós percebamos que por trás delas existem informações muito enriquecedoras. Especialmente o capítulo de hoje. Todos nós já tivemos notícias daquilo que este capítulo vai nos apresentar. Às vezes, inclusive, nós passamos por situações, ou em família, ou em nossa vida pessoal, que estão representadas aqui neste capítulo, sobretudo na questão afetiva. Encantamento por homens ou mulheres, desajustes familiares produzidos por frustrações amorosas, escolhas e indefinições na maneira como vamos administrar nossa realidade emocional, conflitos entre casais. Tudo isto estará explicado aqui e que poderá ser uma maneira de você compreender por que acontecem estas coisas. Uma amiga que tinha um casamento bom e que de repente, ou o marido começou a ter comportamento estranho e acabou se envolvendo com uma terceira pessoa, ou a própria esposa resolveu se engraçar afetivamente falando com uma outra pessoa e abandona, a Deus dará os que a amam e vai seguir na aventura. Esse é um quadro típico, não é mesmo? Ao longo da história humana, o chamado triângulo amoroso ou o polígono amoroso que às vezes a gente observa é sempre motivo de sofrimento para todos. E então, hoje, no capítulo 19, nós vamos começar a entender um pouco de algumas das possibilidades. Não são todas iguais a esta, mas boa parte das situações que nós estamos vivendo estará retratada nessa história. Vamos então, sem demora, para aprendermos um pouquinho sobre isso, o capítulo 19. Vamos lá. O título é Dominação Telepática. Diz André Luiz que eles se dispunham a se despedir depois do término daquela reunião mediúnica, quando então uma simpática senhora desencarnada, um espírito, aproximou-se de nós, cumprimentando o assistente Aulus com respeitosa afetividade. E Aulus, naturalmente, se incumbiu de apresentá-la a nós. Disse ele: esta aqui, olha, é a nossa irmã Teonília. Você vai ver a Teonília aí na tela também. É uma das nossas diligentes companheiras no trabalho assistencial. Veja o projeto Imagem mostrando a você essa situação. Eles estão já fora da casa espírita e a senhorinha simpática se aproxima dele. E ela é o quê? É uma companheira do grupo no trabalho de assistência. Aí, a nova amiga, diz o texto, correspondeu às nossas saudações com gentileza e explicou ao Aulus por que ela estava ali. A Teonília contou então que Anésia é uma outra mulher encarnada, que é uma devotada trabalhadora daquela instituição em que eles estavam. Ela estava bebendo o fel amargo de dura provação. Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhas e com a assistência que ela devia prestar à mãezinha doente, que estava em vésperas de desencarnar, Anésia sofria tremenda luta íntima, uma vez que Jovino, o esposo, estava agora sob a estranha fascinação de outra mulher. E desta maneira, invigilante, ele se esquecera das obrigações no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Diz
a Teonília que ele parecia que havia voltado às estroinices, às loucuras, às leviandades da primeira juventude, como se nunca houvesse abraçado a missão de pai. É um moleque, voltou a ser moleque, voltou a ser garotão, voltou a ser boy. E ela continua explicando. Dia e noite se deixava dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão, na via pública, era ela, sempre ela, essa mulher, a tomar conta, a ser dona da sua mente desprevenida, da mente do Jovino. O mísero havia se transformado num autêntico obsediado, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para com ele próprio. Você já viu essa cena, não é? Se é que você não conhece quem esteja passando ou já tenha passado, a pessoa perde a paixão, não é? Ai, apaixonei. Ai, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. E este processo, como ele está sendo descrito aqui, é um processo de impregnação mental, de envolvimento hipnótico, em que uma mente mais dominadora controla as emoções de uma outra mais frágil, mais carente, mais despreparada para a defesa dos valores e está mais propensa ao desfrute do prazer. Então, preste atenção, porque isto vai ser muito útil para todos nós, seja para que nós entendamos o que já tem acontecido com as pessoas ou conosco mesmo em alguma época da vida, seja para que nós nos precatemos, nós nos cuidemos para estar atentos a respeito de como as coisas são. Vamos então voltar a ver o que a Teonília está falando e o André Luiz nos contando. Vamos lá? Ela então pergunta a Aulus se ele não poderia interferir. Não seria justo afastar semelhante influência, como se extingue uma chaga com o socorro operatório? Como se faz uma cirurgia para tirar o tumor? Não seria possível? O assistente Aulus ouviu-a com calma e falou resumidamente. Eu conheço a Nésia e nela tenho como uma admirável irmã. Há meses, já faz tempo, eu não tenho tido tempo, oportunidade para visitá-la como eu venho desejando. Por certo, Teonília, eu não me negarei a ajudar fraternalmente. Entretanto, não será conveniente estabelecermos medidas drásticas sem antes investigarmos, auscultarmos o caso em si mesmo. Nós sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, apesar desse seu corpanzil, esse corpão de homem que lhe confere aparências de robustez no plano físico? Quem sabe não será um passarinho que acabou caindo no campo hipnótico da serpente? E a Teonília depois responde a ele: do que eu posso perceber, Aulus, vejo tão somente um homem comprometido em um trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. E o instrutor responde a ela: ah, não, Teonília, não classifique essa mulher com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imprescindível ver nela uma irmã infeliz. Ela é infeliz, mesmo que ela esteja fazendo isso. É uma irmã, é uma alma que está atuando de forma muito perigosa para ela mesma.
E então, reajustando o modo de proceder, Teonília diz: não, é verdade, é verdade. De qualquer modo, eu peço a você a caridosa intercessão. Anésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Eu não me sentiria satisfeita cruzando os braços, disse a Teonília. E Aulos lhe responde: olha, tudo quanto for possível nós faremos. E tudo aquilo que se demonstre viável no círculo de nossas possibilidades. Porém, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indevida a que nos reportamos. Eles têm que examinar o que acontece com o Jovino e essa mulher. O que já tiveram antes? Será que eles são antigos amantes? Será que eles já se conheciam antes? E então, continuando com um tom grave na voz, o assistente continuou a explicar. Estará Jovino voltando a impressões do seu passado? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado à própria consciência com a finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? São perguntas que Aulos está fazendo. Será que não foi ele que pediu para passar por isso e resistir à tentação como uma forma de ele mesmo vencer suas fraquezas? Então, precisamos saber tudo isso. Será que ele não está reencontrando alguém do passado com quem ele teve afetividade mais próxima e que isso faz despertar um carinho, alguma coisa de emoção que ele se sente abastecido? Então, Teonília, diz o texto, esboçou um gesto de humildade silenciosa, enquanto Aulos terminava afagando seus ombros. Vamos ficar otimistas, Teonília. Vamos ter confiança. Amanhã à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Iremos analisar de perto aquilo que nós deveremos fazer. E ela, Teonília, agradecida, expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. Nós aprendemos na doutrina espírita que existem problemas obsessivos, que são influenciações, que podem acontecer em basicamente quatro âmbitos. Nós conhecemos com mais facilidade, porque parece ser mais comum, a obsessão partida do mundo espiritual para o mundo físico, de espírito para encarnado. Essa é uma. Porém, existem outras três. Existe a obsessão de espírito para espírito. São os adversários que se encontram no plano espiritual e continuam se atacando. Existe a obsessão de espírito para encarnado, que é esta que eu acabei de citar. Quando o adversário está num plano invisível e sua vítima está na terra, permitindo que isto possa continuar a se verificar no processo de influenciação ou de vingança ou de aproveitamento das mesmas vibrações. Existe o terceiro tipo de obsessão, que é do encarnado para o espírito. O encarnado pode obsedar o espírito. Isso acontece muito. É quando você perde um ente querido, quando você vê a sua esposa ir embora, ou seu marido morrer, o seu filho, e você fica, você não podia ter feito isso, onde você está? Eu quero ir com você. Esse é um processo de obsessão nascida na mente do encarnado em relação ao espírito, que é muito prejudicial para a entidade. E existe o quarto tipo, que é a obsessão de encarnado para encarnado. Como sempre acontece, seja no aspecto da ligação afetiva, o processo do ciúme, do domínio, da posse. Aquilo que acontece nas relações patronais entre chefe e subordinado, perseguições, antipatias, são processos obsessivos de encarnado para encarnado. No caso aqui, nós estamos vendo uma coisa semelhante. A Teonília está contando que existe uma mulher encarnada que está atuando sobre o outro encarnado, que é o Jovino.
e que, por sua vez, está também estendendo suas teias sobre o ambiente da família. E é isso que ela está pedindo ajuda para o Aulus. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá? Ao estar a sós conosco, durante a volta ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus explicou melhor a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto que a Teonília tinha ali trazido prendia-se naturalmente a problemas de influenciação e teríamos oportunidade de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera comum da experiência de muita gente. Com efeito, no momento pré-estabelecido, no dia seguinte, reunimos-nos para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília nos aguardava na entrada do domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia, sem palavras, dos belos sentimentos dos moradores. E então, guiados por nossa amiga, chegamos ao interior da casa. A família estava reunida à mesa, à refeição. Uma senhora jovem servia com atenção e carinho a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça, a caçula, revelava uma graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Eles não precisavam saber o que estava acontecendo porque a Teonília já tinha contado. Aulus, no entanto, esclareceu bastante preciso, minucioso. A senhora Anésia e Jovino estão aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar estava acontecendo ali afetuosa, mas o dono da casa parecia contrariado. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor colocava aquele timbre, aquela chapa, aquele selo, evidenciando mostrar-se aborrecido, a mãezinha Anésia se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das 2 filhas mais velhas, que estavam comentando alguns episódios engraçados do bazar de quinquilharias em que elas trabalhavam juntas. As 2 mais velhas estavam trabalhando. Terminado o jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça, a filhinha caçula, e recomendou com carinho: minha filha, Márcia, volte à vovó e fique lá esperando por mim. A nossa doentinha não deve estar sozinha. A filha caçula, Márcia, obedeceu de bom grado e, transcorridos alguns instantes, Marcina, a mais velha, e Marta saíram, indo até outra saleta em conversas mais íntimas. Dona Anésia, agora, cuidou da copa, da cozinha, trabalhando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona devorando os jornais daquele dia. Reparando, porém, que o marido se levantara para sair, endereçou a ele um olhar inquieto e perguntou delicadamente: querido, poderemos, por acaso, esperar hoje por você? E o interlocutor, o marido: eu? Hoje? Hoje? Respondeu assim, sem olhar muito para a mulher. E então seguiu-se a conversa. Sim, Jovino, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. Preces? Preces? Para que isso? Ah, Jovino, sinceramente eu acredito no poder da oração. E suponho que nunca precisamos tanto como agora usá-la em favor da nossa tranquilidade doméstica. E o marido respondeu: ah, não concordo com a sua opinião. E assim, de maneira sarcástica, meio gozadora, a exibir um estranho sorriso, disse: não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis.
Eu estudarei com meus amigos um excelente negócio agora à noite. Eu estudarei junto com os meus amigos um excelente negócio agora à noite. Eu estudarei com os meus amigos um excelente negócio agora à noite. Nesse instante, diz André, surpreendente imagem de mulher surgiu à sua frente, à frente dos seus olhos, como se fosse projetada sobre ele, à distância, aparecendo e desaparecendo com certa intermitência. Vou estudar com os meus amigos um negócio importante. Aos amigos. Mas essa é uma imagem mental que a mente de Jovino percebia, mas seus olhos não. Mas ele pensava. Jovino se fez mais distraído, mais entediado. Agora ele olhava a esposa com uma indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Agora que ele estava sob o domínio daquela imagem, a mulher dele essa é a velha. Quero emoção. E então André diz, intrigados com o fenômeno que estava sob nossa vista, ouvimos Anésia, que enlaçada por Teonília, aquele espírito daquela senhorinha amiga dela, que tinha ido pedir ajuda, que estava dando sustentação vibratória, Anésia, enlaçada por esse espírito, dizia quase suplicante, Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro, quando precisamos estar mais juntos? E ele, frio, respondeu, Anésia, deixe de pieguice, deixe de sentimentalismo. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando nós não éramos mais do que tolos colegiais. Há 20 anos. Nós agora já somos adultos, já temos filho. Para com essas bobagens. E ela respondeu, não é bem isso. Nossas filhas se inquietam, o nosso lar também. E ele respondeu, como geralmente costumam os homens dizer, da minha parte não vejo por que me torturar. Acredito que a casa está bem provida, que não está faltando nada, e eu não estou dormindo sobre os nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento, preciso de dinheiro, e por essa razão não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem se lembrar deste mundo. Anésia, depois dessa enxurrada de bobagens, de mentiras, de comportamentos masculinos muito típicos. Está faltando comida aqui em casa? Está faltando alguma coisa? Então não me encha a paciência. Não é assim que os homens mais toscos costumam dizer. Anésia dispunha-se a revidar, diz André. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente gozadora, escarnecedora e irresponsável que, por certo, ela julgou mais oportuno ficar quieta. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata, vivamente colorida, bateu a porta ruidosamente sobre os próprios passos e saiu. A companheira, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar, usando a mente como se estivesse conversando. E ela começou a pensar, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha morrendo, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Ela estava pensando, só que os espíritos estão ouvindo o que cada um de nós pensa. Agora veja só que interessante este fenômeno que André Luiz vai relatar aqui. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, espraiando-se na sala inteira, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino. Agora,
aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Como que a fustigar-lhe, a chicotear-lhe, a açoitar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia. Porque a Anésia acusava agora, apresentava agora, sentia agora indefinível mal-estar. Ela não via com os olhos a estranha e indesejável visita. Ela não via. No entanto, registrava a presença dessa forma de uma maneira como uma incoercível, uma irreprimível tortura mental. Inesperadamente, a Anésia passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. E aí ela continuou dizendo mentalmente, e os espíritos estão ouvindo: sim, eu me lembro dela. Apontando agora um estado de ânimo extremamente desesperado. Eu a conheço. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado, nos abandona pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária como essa, que se intromete em nossa existência à maneira de uma cobra traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com meus pés. Mas hoje eu tenho uma fé religiosa que me protege o coração contra a violência. Vejam só, ela está percebendo a presença, identificando, talvez pela distância, quem é que está ali a fustigar a sua paz doméstica, e tem um impulso de, se pudesse pisar na garganta, pisava. Você já deve ter enfrentado situações parecidas nas disputas emocionais, afetivas. Isso é muito, vamos dizer, comum quando na adolescência, na juventude, as pessoas começam a se procurar, começam a querer companhias e começam a disputar o afeto de outras. Porém, isso também costuma acontecer com o passar dos anos, quando as vulnerabilidades, as carências afetivas não trabalhadas, não cicatrizadas, estão abrindo espaço para a penetração de micróbios do desentendimento, utilizando-se da tentação, daquilo que é frágil no ser humano. E você, como companheira de alguém, sabe como funcionam os mecanismos da tentação, na fragilidade masculina e na capacidade feminina de atrair. Isso também serve para o sexo oposto, não é? Homens também sabem ser sensuais, ser astutos para conquistar os interesses femininos. Porém, nós estamos vivendo uma situação que a afetividade é usada como arma, o interesse físico, a sensação do sexual, do sensualismo, da exibição corporal como uma vitrine para atrair. Da mesma forma que o açúcar atrai a formiga, que o néctar atrai abelhas, não é? Esse oferecimento atrai a atenção. Então, vamos continuar a ver como que os espíritos estarão tratando destas questões. Vamos voltar ao texto. O que acontecia com a Anésia é que, à medida em que ela ficava conversando com ela mesma, em termos de revide, a imagem projetada de longe se aproximava dela com mais intensidade, como que se corporificasse no ambiente para dar a ela mais amplo mal-estar. Você vai ver uma imagem do projeto Imagem que coloca para a sua mente e seus olhos essa descrição. Aí está. Quanto mais a Anésia se sentia vítima e desejava vingar-se, mais a imagem se tornava próxima e materializada. Vocês estão vendo ali.
Essa imagem está vinculada por um laço de energia que sai da cabeça a uma outra pessoa. Estão vendo? E veja só como ela envolve a Anésia, que está segurando o colarinho da camisa, com uma dor na cabeça aparecendo, e aquela massa meio vermelha, meio laranja a envolvendo. Então, quanto mais a Anésia se mantinha num padrão negativo, mais intensamente aquela imagem se apresentava a envolvê-la. E diz André Luiz, a mulher que empolgava o espírito de Jovino surgia ali agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Ela estava materializada ali, em espírito, parece, para os olhos de André Luiz. E as duas, a Anésia encarnada e a forma materializada aos olhos dos espíritos daquela alma, as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental, passaram a uma guerra mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa, atormentada, passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue lhe vinha à cabeça com abundância, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe aumentava o desequilíbrio físico. Teunília abraçou-a com carinho e informou ao Aulus: há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Este aqui que nós estamos vendo. Eu tenho medo pela saúde da nossa companheira. Aulus, então, deu-se pressa em aplicar sobre a Anésia recursos magnéticos de alívio e, desde então, as estranhas manifestações diminuíram até a completa cessação. Uma vez que Anésia conseguiu se reajustar relativamente, e ao perceber a nossa curiosidade, Aulus esclareceu: Jovino, o marido, permanece atualmente debaixo da imperiosa, da enérgica dominação telepática, à qual ele se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher estão vivendo em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo Jovino vem sofrendo dessa mulher envolve a Anésia e atinge a mulher, a esposa, de modo lastimável. Por quê? Porque a esposa não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Ela, ao invés de entender que ela precisa vibrar positivamente, que a única forma de se impedir o desajuste familiar mais intenso é justamente vibrar de uma maneira amorosa e positiva, talvez enxergando o marido como um filho descabeçado, um filho que está iludido, como acontece em muitas famílias, não é? Ela estava agora disputando com ódio da pessoa com quem o marido estava se relacionando. E isso fazia dela mais vítima e abria espaço para que ela também fosse atacada. Hilário, intrigado, então, pergunta: nós estamos examinando esse fenômeno aqui, mas é um fenômeno comum? Isso acontece sempre? E Aulus respondeu: intensamente comum. Esta é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes atinge o clima de perigosa obsessão. Olha o que ele fala agora: milhões de lares podem ser comparados a verdadeiras trincheiras de luta. Trincheira, sabe aquele negócio que o cara fica enfiado debaixo da terra ali para proteger-se dos tiros contra alguém que está te atirando? Trincheira de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos dentro de casa, assumindo as mais diversas formas de angústia e de repulsa, de luta e de contrariedades. E então Hilário pergunta: mas poderíamos enquadrar este assunto nesses domínios da mediunidade? Isso pode ser
estudado pela mediunidade? E ele respondeu perfeitamente. Mas é importante acrescentar ainda que o fenômeno que estamos vendo está no campo da sintonia. Muitos processos de alienação mental, olha só o que ele está falando, alienados mentais, muitos destes encontram nesta questão da sintonia a origem da alienação. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, ferrenhos adversários do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, esses espíritos que eram adversários raramente conseguem superar a aversão de que muitos se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam então com paixão, no íntimo de si mesmos, aqueles raios tóxicos da antipatia, que, ao serem concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se apresente, se manifeste em contendas ou disputas visíveis. Não precisa que as brigas sejam de soco, de palavras, de xingamentos ou de comportamentos visíveis. Bastam vibrações silenciosas de crueldade e de despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Basta isto. E depois de terminada essa ligeira pausa, o assistente Aulus continua dizendo: o pensamento se exterioriza e se projeta, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando é benigno e edificante, se ajusta às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Porém, quando o pensamento está desequilibrado ou é deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que estão afinizados conosco. E então Hilário pergunta: ora, como então podemos solucionar o problema da antipatia contra nós? Pessoas que não gostam de nós, que não vão com a nossa cara, como que a gente resolve isso? Aulus então sorriu e respondeu: olha, Hilário, a melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz diante das perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo nos aconselhava o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração por aqueles que nos caluniam, como atividades indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Era isso que Jesus dizia para que a gente usasse como defesa. Nesse instante, porém, Anésia olha o relógio e se reergue, se levanta. 20 horas. Era o momento preciso de fazer orações junto da sua mãezinha doente. E então nós acompanhamos Anésia até o quarto, atenciosos, a fim de também, igualmente, orarmos. E aqui termina o capítulo 19, que eu tenho certeza não vai ficar somente neste capítulo, porque nós vamos ver o desenrolar destas coisas, e eu tenho certeza que ele poderá ajudar você a entender muitos destes enigmas amorosos, não é? Essas coisas que o povo costuma falar, ele caiu no encantamento, a mulher coou o café na cueca, aquelas coisas, sabe? Bebeu um café coado na calcinha.
para ele ficar assim perdido, ou para a mulher perder o juízo e se deixar levar. Essas conversas que todos nós já ouvimos. Esse encantamento, a mulher, você vê nos postes, né, de energia elétrica, traga o seu amor em 24 horas. Poxa, por que eles têm esse tipo de anúncio? Porque de verdade, todas essas energias, elas são poderosas, mas não como eles dizem nos anúncios. Os anúncios é para seduzir os tolos, para ganhar dinheiro dos otários. Mas uma coisa é verdade, o pensamento, ele tem uma direção, tem um poder, que nós precisamos aprender a manuseá-lo. Porque assim nós evitaremos conflitos, nós não teremos tantas dificuldades, nós saberemos compreender as fraquezas alheias e ajudar o indivíduo caído a que se reerga. A pessoa que agiu erradamente, a que ela vença sua limitação, sua fraqueza. Isto é importante que nós nos recordemos. É através da disciplina da mente e do nosso afeto verdadeiro que nós fecharemos as portas que nos deixam vulneráveis. Você já notou que quando você sabe que alguém não gosta de você, você fica com isso na cabeça e você fica pensando mal da pessoa? Você já notou isso? E você vê que Jesus recomenda que a gente ore por ela. Faça isso. Nós falamos recentemente em palestra que se você tem um momento em que vem na sua mente aquela pessoa que você tem raiva, em vez de você vibrar mal, faça uma prece, peça para a pessoa ser feliz. Peça a Deus. Senhor, abençoa aquela pessoa, eu não quero vibrar mal, eu não quero ter sentimentos ruins, eu não quero enviar sensações agressivas, porque se nós enviamos sensações agressivas, nós estamos atirando gasolina na fogueira. E é isso que o Aulus está explicando para o Hilário. Converta um impulso ruim, mesmo que seja em relação à amante, à secretária do marido, à pessoa com quem ele está envolvido ou à sua esposa, envolva essa criatura em bom pensamento, ao invés de ter ódio. Porque com isso você se preservará e ajudará a pessoa a que ela também possa ter um pouco de lucidez. Nós vamos ver como isso vai acontecer nos próximos capítulos. Portanto, não fique esperando não, já vai lendo, pega o seu livrinho, vai lá, vai ver o que vai acontecer depois. Vai ter a mãezinha doente, vai ter oração em família, vai ter as entidades que estão no ambiente, vai ter um monte de informação. E depois o atendimento também do Jovino, da mulher que está com ele. Pense nisso. O universo é feito de amor, não de ciúme, não de disputa, não de ódio. E é com amor que essas coisas vão sendo solucionadas. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós esperamos que você possa continuar conosco. Fale para os seus amigos, fale para eles virem aprender conosco com o André Luiz e Chico Xavier a beleza. E na próxima semana nós vamos ver a mediunidade e a oração lá no quarto daquela velhinha doente. Eu espero você. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.